E eu quero falar nesta noite sobre um tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Fazendo minha devocional nessa semana, o Espírito do Senhor me chamou a atenção para um texto em específico, quando tudo começa com a descida do Espírito Santo em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, um grande avivamento inaugura a igreja do nosso Senhor. E quero convidar você a ler Atos capítulo 9, verso 29, acompanhando comigo. Atos capítulo capítulo 4, verso 29. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos, esta é a oração de Pedro, que anunciem a sua palavra com coragem. 30. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Eu faço das orações do apóstolo Pedro as minhas. Amém. Nesta noite. Senhor, estenda a sua mão para curar. Amém. E realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus aqui neste lugar. Depois dessa oração, verso 31, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido. Aleluia. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Amém. Todos os que creram eram um só na mente e no coração. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Esse foi o avivamento que trouxe o nascimento da Igreja de Jesus. Antes, era o que o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, chama de a congregação dos justos, a congregação dos servos do Senhor, e isso se resumia a Israel, e muito especificamente a Jerusalém, ao Monte Sião. Mas depois da chegada do batismo com o Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, isso rompeu as paredes daquele cenáculo, as paredes foram quebradas, territórios foram ultrapassados, geografias foram vencidas, e a unção de Deus não se pôde conter entre quatro paredes, e aquela unção desceu para que o evangelho se espalhasse, para que a palavra fosse espalhada. Foi necessário o avivamento naquela época, porque Deus tinha um projeto de levar o evangelho a toda a criatura, para os quatro cantos do mundo, por onde fosse necessário. E o evangelho necessitava ser espalhado. Os crentes, a gente hoje lendo, a gente não consegue entender o que o Espírito Santo conseguiu fazer, de fazer com que as pessoas vendessem suas propriedades, vendessem seus terrenos, vendessem imóveis e se desapegassem daquilo que possuíam, porque havia um avivamento tremendo nessa área, porque era do interesse de Deus que as pessoas não se conformassem, não ficassem estagnados num só lugar, mas que para o evangelho ser levado a toda criatura, os crentes dali necessitariam se mover geograficamente. E o evangelho começou a se espalhar, as boas novas começaram a se espalhar. No verso 33 diz: os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. A pregação da ressurreição foi um escândalo para aquela época. Falar sobre um Deus poderoso que havia se manifestado por meio de Jesus e que havia ressuscitado, porque a notícia de Jesus havia se espalhado
não só por Jerusalém, mas por todo Israel e fora de Israel, países ao redor, tinham ouvido falar de Jesus e da crucificação dele. E logo quando o Espírito Santo desce, Pedro, com muita força, João, começou a pregar sobre a ressurreição daquele que havia sido crucificado. E um grande mover começa a acontecer. A paixão dos crentes começa a sair daquele templo, daquelas cidades, e começam a ir até os confins da terra. Os crentes começam a vender suas terras, começam a levar o dinheiro das propriedades para Pedro, para João, para que fosse distribuído aos necessitados. E no verso 34, diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam tudo e traziam dinheiro da venda, até que surge um homem que você conhece na Bíblia como Barnabé. O nome dele era José. José é um homem muito rico e ele vendeu uma propriedade que ele possuía por um preço enorme e levou para os apóstolos. Verso 36 de Atos 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. 37, José vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Até que o espírito de engano se manifesta. Até que chega um casal, Ananias e Safira, fingindo altruísmo, fingindo ser também pessoas doadoras e desprendidas, mas que desejavam ser vistos, desejavam receber atenção, desejavam receber, quem sabe, o respeito da comunidade cristã que estava nascendo ali, até que eles aparecem. No verso 1 do capítulo 5, diz o seguinte: havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade. Reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos. Até aí. E quando eles retêm, diz o versículo, levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. Afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. A grande questão de toda a história, que você já deve ter ouvido falar, de Ananias e Safira, foi esta afirmação. Não foi o quanto levaram, o quanto deixaram de levar, mas quando chegam diante dos apóstolos, com parte do valor que foi vendido de seu imóvel, eles chegam lá e afirmam: aqui está tudo que nós vendemos em relação ao imóvel. A grande questão foi esta afirmação. E eu quero chamar a atenção para nós, que meias verdades são mentira. Uma meia verdade deixa de ser verdade quando ela não é inteira, quando só é parte dela. Nesse momento, no exato momento em que Ananias e Safira, em que Ananias se apresenta a Pedro, leva aquele dinheiro, diz que ali estava toda a parte. Essa história, ela nos chama a atenção para ver o quanto Deus é sério. Quanto Deus enxerga esse tipo de coisa como uma coisa muito grave. Especialmente se for
no meio dos crentes. O pecado de Ananias e Safira não foi simplesmente o ato de reter o dinheiro. Não foi só isso. Mas foi o engano, foi a hipocrisia que praticaram ali diante dos apóstolos. No versículo 3, Pedro diz para ele: Ananias, quando você afirmou que esse era o preço total, você estava mentindo ao Espírito Santo. Então foi quando você disse que esse foi o total daquilo que você vendeu, você estava mentindo ao Espírito Santo. E o ponto alto dessa história foi a mentira de Ananias e a mentira de Safira. Esse foi o ponto alto da história. E o que levou esse casal a fazer esse tipo de coisa? Depois deles verem a generosidade de Barnabé, depois deles presenciarem como Barnabé foi generoso, como Barnabé, ao levar a oferta de um imóvel que ele havia vendido, de levar toda a oferta, Barnabé era um homem respeitado, não apenas pela oferta que ele havia levado, mas por quem Barnabé era. Ananias e Safira, ao verem a atitude de Barnabé, decidiram que queriam receber o mesmo respeito, queriam a mesma atenção, queria, como diz a palavra bem vulgar, aparecer, e queriam chamar a atenção. E simplesmente eles decidiram que gostariam de receber essa atenção, entraram em acordo os dois, foram lá, venderam a propriedade e deram apenas uma parte para a igreja. Mas, ao mesmo tempo que insinuaram que deram tudo. Que deram tudo. No verso 2, diz, reteve uma parte. Reter, a palavra reter, significa apropriação indevida. Neste versículo, é isso que significa essa palavra reter. Uma apropriação indevida. Eles retiveram uma parte, levaram o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. E aí um ato de engano entra no meio daquele culto, onde os apóstolos operavam milagres, maravilhas, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, e a atenção é interrompida, o foco sai de Jesus, onde Jesus estava operando por meio do Espírito Santo, visitando o povo de Deus, e uma mera tentativa de enganar Deus e a igreja começa a acontecer ali naquele culto. E o verso 4 diz, a propriedade, Pedro fala para Ananias, a propriedade era sua para você vender ou não vender. É isso que diz o verso 4. Fizesse como você quisesse fazer. E depois de vendê-la, você poderia decidir se ia dar e quanto ia dar. Esse é o significado do verso 4. Ou seja, não precisava ter feito isso. E o que mais me chamou nesse texto, a atenção, foram duas frases que o apóstolo Pedro usa para confrontar Ananias. A palavra de Deus, ela nos confronta. E Pedro decide confrontar Ananias. Pedro vira para Ananias, lá no verso 3. Ananias, Satanás encheu o seu coração. Por que você permitiu isso?
É a pergunta de Pedro. A primeira pergunta de Pedro que eu quero ressaltar hoje. Por que você permitiu que isso acontecesse? Queridos, a nossa alma, ela é pecadora. A nossa alma, ela age no natural. A nossa alma é repartida por mente, emoções e vontade. E é normal nossa alma desejar dinheiro, fama e poder. Ah, mas eu já senti vontade. Isso é normal? É normal. É normal. Porém, quem recebeu verdadeiramente Jesus como Salvador, sabe o que acontece? Quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo entra dentro da onde? Do seu espírito. Quando eu recebo Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no meu espírito. E aí, pelo Espírito de Deus, eu posso ter domínio sobre a minha alma. Eu posso ter domínio sobre os meus sentimentos. Eu posso dominar a minha vontade. E posso não permitir as fraquezas entrarem na minha vida. Posso decidir não permitir que as fraquezas dominem a minha vida. E quando Pedro olha para Ananias e diz: por que você permitiu isso, Ananias? Porque ele podia ter dito não para a sua alma. Ele podia ter dito não para os seus desejos, para os seus pensamentos, para a sua vontade, para os seus sentimentos. Ele podia ter dito não. Mas ele cedeu e Pedro diz: por que você permite isso? E eu suponho que quando Pedro, ao Ananias levar a sua oferta, Pedro interroga Ananias: por que você permitiu isso? Por que você permitiu que Satanás tomasse o seu coração? Porque eu acredito que Ananias ficou muito mal. Ficou arrasado. Ficou destruído. Por quê? Porque ele deu aquela oferta, esperando elogios. Ele deu aquela oferta, esperando ser reconhecido como Barnabé foi. E quando ele é questionado, ele é interrogado, ao invés de receber elogio pelo seu grandioso presente, pela sua grandiosa oferta, ele foi repreendido pelo apóstolo Pedro. E aí o apóstolo Pedro, pelo Espírito do Senhor, viu que Satanás estava trabalhando na vida de Ananias. Percebeu que Satanás estava trabalhando em Ananias. Pedro não acusou Ananias. Pedro não acusou Ananias de mentir para a igreja ou para os apóstolos. Mas Pedro acusou Ananias de mentir para o Espírito Santo. Quando você afirmou, disse Pedro, quando você afirmou que este era o preço total, você estava mentindo. Lá no verso 3, você estava mentindo ao Espírito Santo. A segunda pergunta que Pedro faz para ele está no verso 4. O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Foi o quê? O que levou você a pensar em fazer isso, Ananias? Diz o verso 4, a propriedade era sua. Você podia vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la você podia decidir quanto ia dar. Pedro reconhece que a terra era de Ananias, o valor era de Ananias, pertencia somente a ele, não à igreja. Ananias estava completamente livre para fazer o que ele quisesse. Mas o seu pecado foi
enganosamente sugerir que ele deu tudo. E o pecado de Ananias foi o orgulho, a vaidade, em querer que todos o considerassem uma pessoa espiritual, mais do que ele era. A vaidade de que todos reconhecessem e por isso o amasse mais, o valorizasse mais. E é quando ele mente que deu tudo, quando na verdade não deu tudo. Seu pecado, o pecado de Ananias, é cometido hoje de várias maneiras. De várias formas isso acontece no meio da igreja, no meio da comunidade cristã. E nós podemos criar uma impressão de que somos mais do que somos. Podemos criar uma impressão, achar que as pessoas vão querer nos ver como pessoas que oram pela madrugada quando não oramos, pessoas que leem a Bíblia todos os dias quando não lemos, pessoas que buscam muito ao Senhor quando não buscam. Esse pecado é cometido por muitos de nós. Quando chegamos na igreja e queremos mostrar para as pessoas que somos mais adoradores do que realmente somos, mais espirituais. E nós acabamos podendo exagerar na nossa espiritualidade diante das pessoas. Nós podemos exagerar mostrando realizações que não são reais, eficácias, para parecer algo que não somos. Para parecer algo que não somos. E é muito fácil, irmãos, ser feliz com uma imagem de uma espiritualidade que não é realidade. A imagem de uma vida espiritual para o seu líder. A imagem de uma vida espiritual para o seu apóstolo, para os seus pastores. E o grande pecado de Ananias estava enraizado dentro dele, no orgulho dele, a vaidade dele. E esse é o tipo de pecado que corrompe a igreja no dia de hoje. Queremos mostrar mais do que somos. E queremos omitir e enganar em algumas coisas. Por exemplo, todo mundo sabe que dízimo é quantos por cento? Dízimo? 10. Então, quando eu tiro 7%, 5%, ou dou uma generosa oferta, mas que não é o meu dízimo, e entrego como dízimo, o que eu estou fazendo? Ah, aqui está o meu dízimo. Eu vendi uma propriedade, vou entregar o dízimo. E quando eu digo que eu estou entregando o dízimo, eu estou dizendo que eu estou dando 10%. A pessoa ganha 10 mil. Ah, eu vou dar 10 mil de dízimo, é muito. 5 está bom. Aqui está meu dízimo. 1.000 é muito, eu tinha que dizimar. Dizimar 1.000. 1.000 é muito. Eu vou dar 500. Aqui está meu dízimo. E nós mentimos de várias formas. Há várias maneiras de mentir. Há várias maneiras de corrompermos a igreja com orgulho, com a vaidade, com pequenos enganos.
Você percebe que o pecado de Ananias era desnecessário. Se ele quisesse dar uma oferta, o dinheiro era dele. Ele dava se quisesse. Foi um pecado desnecessário. Não havia motivo para isso, a não ser o próprio orgulho dele. Ele estava livre para usar o dinheiro para aquilo que ele quisesse. Para aquilo que ele quisesse. Exceto para mentir, exceto para inflar o seu orgulho. E aí vem Satanás e enche o coração de Ananias. E eu escrevi uma frase que eu senti no meu coração, que eu acho que vale muito. Satanás pode influenciar a vida de um crente. Satanás influenciou a vida de Ananias. Até mesmo um crente cheio do Espírito Santo pode ser influenciado. Mas Satanás não pode cometer os seus pecados por você. É você que comete. Satanás pode influenciar, mas Satanás não pode pecar no seu lugar. Ananias, ele teve que conceber o pecado no coração dele. E aí o ponto seguinte é, caiu e morreu. Esse é o próximo ponto. Verso 5, logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto. Caiu morto. E o que me chama a atenção é que Pedro não pronunciou palavra de morte de Ananias. Pedro não pronunciou nenhuma sentença de morte contra Ananias. Ele simplesmente confronta o pecado de Ananias e Ananias cai morto. E me chama a atenção que não é papel da igreja pronunciar sentença de morte sobre a vida de ninguém. E provavelmente Pedro ficou tão surpreso quanto eu, quanto você, quando lemos essa história. E quando Ananias caiu morto, Pedro ficou surpreso com aquilo que Deus estava fazendo. Apesar de Pedro não ter dito nenhuma palavra, porque a morte de Ananias foi um ato de Deus. A morte de Ananias foi um ato de Deus. Caiu e morreu. Foi uma penalidade severa para um pecado que hoje não seria tão relevante. Um pecado que pode ser comum no dia de hoje. Um pecado que parece até fazer parte da vida de uma comunidade cristã. E Deus vem e pune Ananias severamente. E tem gente que pensa, será que Deus não foi severo demais? Deus pegou pesado? E já ouvi pessoas tentando explicar essa passagem, falando que Ananias tinha que ser modelo, Deus usou Ananias para servir como modelo para as outras pessoas. Mas a verdade é que aquela igreja estava começando. E a essência daquela igreja era a essência mais pura do Espírito Santo. E se Deus achou que Ananias merecia morrer, é porque Ananias merecia. Ele simplesmente não poderia viver na atmosfera santa de uma igreja caracterizada naquela época de milagres e de prodígios e de santidade. Com certeza, Ananias deve ter tido um ataque cardíaco. Se fosse no pós-Covid, ele devia ter tomado as picadinhas e do nada ficou tonto e foi para o lado e simplesmente morreu do nada. Não sabemos exatamente o que foi que aconteceu com Ananias. Eu sei que ele ficou tão nervoso, ele ficou tão chateado, que ao invés de ser elogiado, ele foi repreendido. Apóstolo Pedro o confrontou com perguntas, ele ficou
tão chateado que simplesmente parece que ele teve um ataque cardíaco, um choque repentino, e o coração dele não aguentou. Ananias vivia numa comunidade de crentes fiéis. E ele tinha satisfações a prestar de santidade. E o pecado dele foi exposto. E ele ficou muito mal. Ele não convulsionou, não teve um ataque epilético, não foi bocejo, não foi nada. Ele simplesmente foi confrontado com o seu pecado. Caiu, deu o último suspiro. Caiu e morreu. Foi porque foi exposto. Agora, para muitos crentes, o maior medo não é pecar. O maior medo é ser exposto. Para muitos crentes, como Ananias, o maior medo é ser descoberto. Tanto que se o medo maior fosse pecar, nós estaríamos vivendo uma igreja de muita santidade. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Não é o pecado que faz as pessoas temerem, que faz os crentes temerem, mas é ser descoberto, é ser revelado. É alguém descobrir o que ele fez. E eu quero trazer nessa palavra o versículo de Lucas, capítulo 12, verso 2 e verso 3, que diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem em oculto que não venha a ser conhecido. Você pode dar amém a esse texto? Amém. Muitos crentes estão confortáveis com os seus pecados. Muitos crentes estão muito confortáveis. E se existe algum desconforto, o desconforto é dele ser pego. E quando vem confessar, se é que vem, é porque alguém viu. Então ele quer vir na frente para poder justificar, camuflar e explicar, ou até enganar, se der. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O Espírito do Senhor tem me falado nesses dias, de maneira forte, que nós estamos entrando numa era que pecados ocultos irão ser revelados. Deus vai começar a trazer uma roupa de noiva branca, sem mancha para a igreja. E Deus não quer expor, Deus não tem interesse em expor em ninguém. O que Deus quer é que todos se arrependam e passem a viver uma vida de santidade. Logo depois que isso acontece, o verso 2 diz que a esposa de Ananias havia concordado com essa mentira. Verso 2, a esposa dele tinha concordado com essa mentira. E sabe o que isso me faz entender? A busca pelos cúmplices dos nossos pecados. Já viu quando estamos chateados? Queremos logo arrumar alguém para ficar chateado conosco. E encontrar o nosso par. A pessoa que sente ao nosso lado e tem a mesma chateação que nós. Você entende, né, fulano? Entende como eu fiquei chateada com o meu líder? Entende como eu estou chateada com o meu apóstolo? Entende como eu estou chateada com a apóstola? Entende como eu estou aborrecido?
E logo quer encontrar alguém que diga: sim, eu entendo. Eu também concordo. E aí o que acontece? Todas as pessoas vão se distanciando. Será que é isso? Ou eu vou me distanciando das pessoas? Logo, queremos encontrar um par ou pares para serem cúmplices das coisas que pensamos que não estão de acordo com Deus, de acordo com a liderança, de acordo com a igreja. Ananias tinha concordado com essa mentira junto com a sua esposa. Claramente, marido e mulher, parceiros no engano. Ambos queriam a imagem de grande generosidade. Os dois queriam ser notados. Os dois queriam ser admirados por serem generosos. No verso 8, Pedro perguntou-lhe, diga-me, pergunta para a esposa, depois que Ananias cai morto, levado, a esposa entra na igreja, atrasada, sem saber, 3 horas depois, sem saber de nada que tinha acontecido. Ai, bom, aonde que é que eu tenho que fazer? Vamos lá? Qual é o teatro? Qual é o engano? O que falta? Vamos lá? Pedro pergunta para ela. Diga-me, vocês venderam aquela terra por tanto? E ela responde, está no verso 8. Sim, vendemos. Vendemos. Aí no verso 9. Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Fazer o quê? Pedro diz, conspirar contra o Espírito do Senhor. Vocês dois conspiraram contra o Espírito do Senhor. E no verso 10, diz, imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Para tentar o Espírito do Senhor. Safira foi uma participante consciente do pecado de Ananias. Safira foi voluntária no pecado de Ananias. Safira encobriu o flagrante de Ananias. E o julgamento de Deus sobre ela foi tão justo quanto o julgamento de Deus sobre Ananias. Eles não deveriam ter entrado em um acordo contra o Espírito Santo, contra Deus. Mas assim decidiram fazer. E o mesmo julgamento veio sobre Safira. Sabe o que está dizendo, irmão? Se você consente no pecado de quem está do seu lado, o castigo também recai sobre você. A Bíblia não pode ser mais clara do que isso. A Bíblia não consegue ser mais clara que isso. Compartilhavam do mesmo pecado, Ananias e Safira. Compartilhavam ali. E a mesma reação aconteceu com ela, choque, horror. Deus tirou a vida dos dois. Foi um julgamento vindo de Deus. E isso mostra como Deus leva a sério essas questões. E eu quero encerrar essa palavra dizendo algo importante para nós todos aqui hoje.
Deus está começando a enviar sobre a igreja, não sobre a terra. Porque o pecado das pessoas só vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais o pecado vai crescer. Mas Deus está enviando para a sua igreja um tempo de arrependimento. Deus está exigindo uma pureza integral. Deus está exigindo uma santidade inteira. O vestido da noiva tem que ser sem mancha, sem mácula. Não pode ter uma manchinha, tem que estar limpo. E Deus está enviando um tempo de arrependimento, onde nós vamos dar de cara com os nossos pecados, vamos olhar para as nossas falhas e vamos chorar diante de Deus, vamos reconhecer e vamos nos humilhar. Haverá o dia que as igrejas serão incendiadas pelo arrependimento, as vozes de choro vão tomar conta do lugar. A confissão de pecados. Querido, essa palavra pode levar você a decidir não permitir mais o pecado na sua vida. Essa palavra pode confrontar você à realidade de Deus, de que pequeninos, entre aspas, pequeninos pecados são muito graves. Meu amado, você não quer governar sobre a sua alma? Será que você não quer ter domínio sobre a sua vontade? Você não consegue dominar seus sentimentos? Você não consegue dominar seus pensamentos? Não permita o pecado. Então, quem não governa sobre a sua alma, sabe o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 21? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se você vive no Espírito, ande em Espírito, tome decisões espirituais, se posicione acima da sua vontade, acima do seu pensamento, acima das suas emoções. Governe a sua alma. Diga a ela: não, você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso, porque se eu ando no Espírito, eu tenho domínio sobre a minha alma. Satanás não pode pecar no seu lugar. Ele pode tentar você, ele pode colocar pensamentos na sua cabeça, sentimentos, desejos impuros, mas ele não pode pecar por você. Pecar é uma decisão que vem de você. Deseje governar a sua alma. Deseje andar em espírito e dizer não aos desejos carnais. E acima de tudo, a lição de Ananias e Safira, a maior lição para nós hoje é que sempre há tempo para se arrepender. Ah, mas eu fui longe demais. Eu fui longe demais, eu acho que não tem volta. Há tempo para se arrepender. Hoje mesmo, essa noite mesmo, o Espírito Santo quer gerar fruto digno de arrependimento no teu espírito. Hoje mesmo, o Espírito Santo
numa luta, porque a carne e o espírito vivem num eterno confronto. E hoje mesmo há uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós aqui. Mas há pessoas que estão tão distraídas com a sua alma, que sequer conseguem focar naquilo que Deus quer. Porque a alma está forte, a alma está dominando, os desejos agora são incontroláveis, mas o Espírito Santo ainda continua batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, e dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Há tempo de arrependimento. A morte espiritual está batendo também a porta, porque o juízo de Deus vai se manifestar quando você menos esperar. Sempre há tempo para arrependimento, tempo para se acertar com Deus, tempo para ser honesto com Ele. E sabe o que aconteceu com aquela igreja? No verso 11 diz que um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam que aquilo tinha acontecido. Um temor profundo veio sobre a igreja. E aqui no verso 11, é a primeira vez que a palavra igreja aparece em toda a Bíblia. A igreja, ela nasceu debaixo de um avivamento, mas também debaixo de um Deus exigente com a santidade. Vamos nos colocar de pé. Amado irmão, amada irmã, sabe uma coisa que veio ao meu espírito? Antes da chegada, antes de Jesus começar o ministério dele, antes do Messias estabelecer o reino do Pai, veio um homem chamado João Batista, que gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E então chega Jesus e estabelece a igreja do Deus Todo-Poderoso. E o Espírito que agiu em João é um Espírito que vai começar a vir poderosamente sobre este lugar. O Espírito de João Batista, aquele Espírito que anunciava a chegada do Messias, mas que antes de tudo diziam: arrependei-vos, se arrependam, se arrependam. Esse Espírito, mais uma vez, está descendo sobre a igreja. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, está aparecendo aquele de que ninguém é digno de calçar as sandálias. Jesus está chegando aí. Outra vez, Ele virá numa nuvem, as trombetas vão tocar, e nós seremos levados. Ele virá, Ele virá. Só que antes dele aparecer nessa nuvem, para nos chamar, a voz do Espírito Santo está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando o Espírito Santo começa a dizer arrependei-vos, arrependei-vos, é porque a aparição do Messias está próxima.
Jesus está voltando. Ele está voltando. E a voz do Espírito é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O Deus que levou tão a sério a afronta de Ananias e Safira é o Deus que está começando a chamar a sua igreja e dizer: igreja minha, igreja minha, igreja minha, igreja minha, arrependam-se, arrependam-se. Ele não quer desligar, por favor. Eu quero fazer, obviamente, um apelo para quem não é crente. Claro que eu quero. Quero convidar quem não é crente a aceitar Jesus, a abandonar os seus pecados. Mas eu também quero fazer um apelo para todo crente aqui. Para todo crente aqui. Se arrependam. Como diz a Bíblia, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fornicava não fornique mais, aquele... E hoje, o convite do nosso Senhor é tão claro para a igreja querida, para a sua noiva querida, para o seu povo querido. O convite é tão claro. Amado, amada, amada minha, noiva minha, igreja minha, arrependa-se, porque eu volto em breve. Está pertinho, a minha trombeta vai tocar, os anjos já estão de pé, já estão posicionados, está tudo pronto, tudo já está preparado, está tudo preparado. E você? Chore, chore, igreja, vista-se de saco de cinza, tire a roupa de festa, cubra-se de cinzas e arrependam-se. E esse apelo ao arrependimento, ele virá cada vez mais forte. Ele virá cada vez mais forte. Sabe por quê, irmãos? Nós já vivemos muito tempo de folguedos e festas. Roupa de alegria, óleo de justiça, vestes de alegria. Mas com a chegada tão breve, tão perto de Jesus, de vir buscar a igreja, a fala do Espírito Santo não pode ser outra a não ser: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele virá, no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, vai ser assim. E não vai dar tempo para ninguém falar: Senhor, me perdoa. A fase de se ajeitar é agora.